Eu gostaria de conversar com os amados irmãos essa noite sobre a nossa vida, o quanto ela é complicada. A vida acontece dentro de um contexto de complicações. Quando nós imaginamos que alguma coisa possa facilitar ou dar certo, parece que há aqueles enroscos assim. Isso tira, ou vem para tentar tirar a paz e tira a paz do coração. E a vida realmente acontece dentro desse contexto, um contexto complicado. Por exemplo, fazer um negócio hoje em dia é muito complicado, não é verdade? Antigamente, quem sabe, pudesse ser alguma coisa interessante, né? Fazer negócio jurando, se pondo a mão embaixo da coxa, como era o costume dos judeus, né? Do povo de Israel, lá nos primórdios, Antigo Testamento, você vai ver com os patriarcas, o quanto isso era firmado, e os tempos foram passando, e há bons tempos atrás, vamos chamar assim, né? Não sendo aí um tanto quanto saudosistas, mas aqueles irmãos mais experientes tornavam as coisas complicadas mais fáceis, fazendo um negócio no fio do bigode. Eu não poderia fazer negócio nenhum que não tenha bigode, né? Mas os irmãos com mais bigode aí poderiam fazer bons negócios, né? Mas fazer negócio hoje, ele acontece também dentro de um contexto complicado demais, porque o fator confiança está enfraquecido. Outro exemplo, a qualidade dos serviços prestados ao cidadão tem deixado a vida mais complicada, a nossa vida mais complicada. A economia fragilizada tem complicado a vida de devedores e de investidores. A vida acontece em um contexto complicado. Pequenos detalhes podem ter se esse não é o seu caso também. Eu fui anotando algumas questões que acontecem comigo. E espero que isso não aconteça com vocês, tá? Detalhes como, por exemplo, ficar esperando ali um tempão no telefone para receber um determinado atendimento. Espero que seja só comigo que aconteça isso. Complicado demais, não é? Aguardar, por exemplo, muito tempo na fila do banco. Aí, o banco está de greve, né? Mas agora está voltando de novo. Mas existem pessoas que ainda não têm o domínio da tecnologia, não conseguem fazer as suas transações pela internet e que padecem muitas horas na fila de um banco. E os bancos, na verdade, muitos acabam desrespeitando aquela lei dos 30 minutos de atendimento para o cidadão na fila. Será que isso tem funcionado? Não tem. A vida tem se complicado muito. Por exemplo, você fica horas na fila de um hipermercado, lotado, complicado demais, né? Eu fico imaginando uma forma, eu já fiquei horas aí, aproveita esse tempo não para murmurar, mas aproveita esse tempo para você de repente conversar com alguém, para refletir, pensar um pouquinho na vida e ver o quanto ela é complicada mesmo, e para tentar inventar soluções. Alguma solução que fosse mais rápida ali, né? No caixa, na hora de passar as compras. A vida acontece num contexto de muita complicação. Manter a calma diante de um trânsito caótico passam evidências de uma vida complicada. Uma rotina de trabalho sem estratégia definida. Quer vida mais complicada do que essa? Você é demitido numa empresa, mas você, depois de conhecer um pouquinho o contexto da empresa, não sabe para onde a empresa está indo exatamente. E aí fica complicado demais as coisas. A vida no sistema complicado, o sistema de saúde está complicado, a nossa educação está complicada, a nossa segurança pública está complicada, o país está complicado, o mundo se tornou um mundo complicado. Apenas para reforçar essas ilustrações, irmãos, sabe quanto tempo eu lutei para que pudéssemos ter o alarme na casa das crianças? Até que não foi muito não. Eu julgo um mês, um tempo adequado. Ligava, algo simples. É ligar para a operadora que nos atende aqui, para a empresa de vigilância, que nos atende e dizer, ponha mais pontos no imóvel que nós temos em anexo, e outra central, controles e ponto final. Nós imaginamos, eles receberam ligação hoje, vamos dar aí uns 3 dias para eles nos atenderem, sendo bem otimista. Um mês. Amados, é complicada a nossa vida. Eu estou numa luta com a operadora de telefone da igreja, os irmãos não têm ideia, mas eu tenho aqui algo em minhas mãos que talvez seja uma força.
para que eles me atendam e a linha telefônica da igreja volta a funcionar. Se você tem ligado para a igreja e tem recebido aquela mensagem que o telefone está fora do ar ou inoperante, nós estamos numa briga imensa. Tudo começou quando fomos tentar baratear os custos. E aí a coisa ficou complicada. Mas a conta para pagar já chegou. Está em minhas mãos, né? Senhor tesoureiro, presbítero Maurício. E eu vou ligar, os irmãos já imaginam que vou falar desse texto de complicação. Não vou pagar enquanto não funcionar o sistema. Enquanto os telefones não estiverem ativos. Posso até pagar, mas nós vamos procurar os nossos direitos. A vida acontece num contexto complicado. Essa semana que passou, eu tive o carro abalroado, assim, na parte do paralama dianteiro, por uma escolar, um ônibus escolar. Tudo bem, o motorista admitiu, ele, vamos acionar o seguro. Opa, seguro, tranquilo, beleza. Não foi muita coisa, não. Né? Na concessionária é R$1.000 para arrumar a peça. Algo assim, Jesus, só para a graça do Senhor, né? Então, vamos acionar o seguro. Tem que fazer um boletim de ocorrência. Aí você respira fundo. Tem que pagar R$47. Tudo bem. Tem que ir para a fila do banco que está em crédito. Porque só aquele banco aceita aquele tipo de pagamento. Você não consegue pagar pela internet aquele boletim de ocorrência. Aí você está respirando cada vez mais fundo. Aí, se você conseguir pagar no banco, você tem 30 dias para fazer tudo isso. Você paga no banco, esperar a boa vontade dele retornar às atividades normais. Aí você paga no banco, aí você tem a permissão no sistema, daí libera para você imprimir o boletim de ocorrência. Porque você não consegue imprimir sem antes pagar. Aí só libera depois de pagar. Meus irmãos, eu estou contando isso para que vocês possam encontrar caminhos mais simples da vida. Tá certo? Aí você paga, você imprime, você põe uma cópia do boletim de ocorrência na mão da pessoa que realmente causou aquele problema. Ele vai até a seguradora vai autorizar ou liberar um perito, vai fazer a perícia no automóvel. Aí ele, depois de constatar tudo certinho, ele vai indicar uma oficina para você, credenciar para você arrumar o seu automóvel, seu veículo. A vida é complicada demais. Amados, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando que toda essa complicação, toda essa cultura complicada, tem gerado pessoas complicadas nos relacionamentos, por exemplo. Essa cultura da complicação tem tomado conta das nossas vidas, dos nossos relacionamentos. Haja visto o número de divórcios aumentando e muito mais o número de pessoas amaziadas. Sabe por quê? Porque não querem assumir compromisso, porque julgam o compromisso algo complicado demais para a vida. E nós vemos, diante desse contexto, pais se voltando contra os seus filhos, filhos contra os pais, famílias que estão se complicando, casamentos que estão se complicando, uniões bizarras, complicadas, estão sendo aceitas como normais nos nossos dias. A vida acontece num contexto de complicação, e essa cultura de complicar as coisas, é aí que a questão fica muito mais séria, tem comprometido a pregação do Evangelho. As pessoas estão complicando até na hora de pregar a palavra de Deus. Essa que é a realidade. O Evangelho simples, o Evangelho puro, o Evangelho sereno, calmo, tranquilo de Jesus Cristo se torna algo pesaroso, complicado. Esse Deus é complicado demais. A palavra de Deus é complicado demais, porque as pessoas, nós que vivemos. Eu gostaria de conversar com os amados irmãos essa noite sobre a nossa vida, o quanto ela é complicada. A vida acontece dentro de um contexto de complicações. Quando nós imaginamos que alguma coisa possa facilitar ou dar certo, parece que há aqueles enroscos assim. Isso tira, ou vem para tentar tirar a paz e tira a paz do coração. E a vida realmente acontece dentro desse contexto, um contexto complicado. Por exemplo, fazer um negócio hoje em dia é muito complicado, não é verdade? Antigamente, quem sabe, pudesse ser alguma coisa interessante, né?
fazia negócio jurando, se pondo a mão embaixo da coxa, como era o costume dos judeus, né? Do povo de Israel, lá nos primórdios, do Antigo Testamento, você vai ver com os patriarcas, o quanto isso era firmado, e os tempos foram passando, e há bons tempos atrás, vamos chamar assim, né? Não sendo aí um tanto quanto saudosistas, mas aqueles irmãos mais experientes tornaram as coisas complicadas mais fáceis, fazendo negócio no fio do bigode. Eu não poderia fazer negócio nenhum que não tenha bigode, né? Mas os irmãos com mais bigode aí poderiam fazer bons negócios, né? Mas fazer negócio hoje, ele acontece também dentro de um contexto complicado demais, porque o fator confiança está enfraquecido. Outro exemplo, a qualidade dos serviços prestados ao cidadão tem deixado a vida mais complicada, a nossa vida mais complicada. A economia fragilizada tem complicado a vida de devedores e de investidores. A vida acontece em um contexto complicado. Pequenos detalhes podem ter se esse não é o seu caso também. Eu fui anotando algumas questões que acontecem comigo. E espero que isso não aconteça com vocês, tá? Detalhes como, por exemplo, ficar esperando ali um tempão no telefone para receber um determinado atendimento. Espero que seja só comigo que aconteça isso. Complicado demais, não é? Aguardar, por exemplo, muito tempo na fila do banco. Aí, o banco está de greve, né? Mas agora está voltando de novo. Mas existem pessoas que ainda não têm o domínio da tecnologia, não conseguem fazer as suas transações pela internet e que padecem muitas horas na fila de um banco. E os bancos, na verdade, muitos acabam desrespeitando aquela lei dos 30 minutos de atendimento para o cidadão na fila. Será que isso tem funcionado? Não tem. A vida tem se complicado muito. Por exemplo, você fica horas na fila de um hipermercado, lotado, complicado demais, né? Eu fico imaginando uma forma, eu já fiquei horas aí, aproveita esse tempo não para murmurar, mas aproveita esse tempo para você de repente conversar com alguém, para refletir, pensar um pouquinho na vida e ver quanto ela é complicada mesmo, e para tentar inventar soluções. Algumas soluções fossem mais rápidas ali, né? No caixa, na hora de passar as compras. A vida acontece num contexto de muita complicação. Manter a calma diante de um trânsito caótico passam evidências de uma vida complicada. Uma rotina de trabalho sem estratégia definida. Quer vida mais complicada do que essa? Você é admitido numa empresa, mas você, depois de conhecer um pouquinho o contexto da empresa, não sabe para onde a empresa está indo exatamente. E aí fica complicado demais as coisas. A vida no sistema complicado, o sistema de saúde está complicado, a nossa educação está complicada, a nossa segurança pública está complicada, o país está complicado, o mundo se tornou um mundo complicado. Apenas para reforçar essas ilustrações, irmão, sabe quanto tempo eu lutei para que pudéssemos ter o alarme na casa das crianças? Até que não foi muito não. Eu uso um mês, um tempo adequado. Ligava, algo simples. É ligar para a operadora que nos atende aqui, para a empresa de vigilância, que nos atende e dizer, ponha mais pontos no imóvel que nós temos em anexo, e outra central, controles e ponto final. Nós imaginamos, eles receberam ligação hoje, vamos dar aí uns 3 dias para eles nos atenderem, sendo bem otimista. 1 mês. Amados, é complicado a nossa vida. Eu estou numa luta com a operadora de telefone da igreja, os irmãos não têm ideia, mas eu tenho aqui algo em minhas mãos que talvez seja uma força, para que eles me atendam e a linha telefônica da igreja volte a funcionar. Se você tem ligado para a igreja e tem recebido aquela mensagem que o telefone está fora do ar ou inoperante, nós estamos numa briga imensa. Tudo começou quando fomos tentar baratear os custos. E aí a coisa ficou complicada. Mas a conta para pagar já chegou. Está em minhas mãos, né? Senhor tesoureiro, presbítero Maurício. E eu vou ligar, os irmãos já imaginam que vou falar nesse peso de complicação. Não vou pagar enquanto não funcionar o sistema. Enquanto os telefones não estiverem ativos.
Posso até pagar, mas nós vamos procurar os nossos direitos. A vida acontece num contexto complicado. Essa semana que passou, eu tive meu carro abalroado, assim, na parte do paralama dianteiro, por uma escolar, um ônibus escolar. Tudo bem, o motorista admitiu, vamos acionar o seguro. Opa, seguro, tranquilo, beleza. Não foi muita coisa, não. Na concessionária é R$1.000 para arrumar a peça. Algo assim, Jesus, só para a graça do Senhor, né? Então, vamos acionar o seguro. Tem que fazer um boletim de ocorrência. Aí você respira fundo. Tem que pagar R$47. Tudo bem. Tem que ir para a fila do banco que está em crédito. Porque só aquele banco aceita aquele tipo de pagamento. Você não consegue pagar pela internet aquele boletim de ocorrência. Aí você está respirando cada vez mais fundo. Aí, se você conseguir pagar no banco, você tem 30 dias para fazer tudo isso. Você paga no banco, esperar a boa vontade dele retornar às atividades normais. Aí você paga no banco, aí você tem a permissão no sistema, daí libera para você imprimir o boletim de ocorrência. Porque você não consegue imprimir sem antes pagar. Aí só libera depois de pagar. Meus irmãos, estou contando isso para que vocês possam encontrar caminhos mais simples na vida. Tá certo? Aí você paga, você imprime, você põe uma cópia do boletim de ocorrência na mão da pessoa que realmente causou aquele problema. Ele vai até a seguradora vai autorizar ou liberar um perito, vai fazer a perícia no automóvel. Aí ele, depois de constatar tudo certinho, ele vai indicar uma oficina para você, credenciado para você arrumar o seu automóvel, o seu veículo. A vida é complicada demais. Amados, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando que toda essa complicação, toda essa cultura complicada, tem gerado pessoas complicadas nos relacionamentos, por exemplo. Essa cultura da complicação tem tomado conta das nossas vidas, dos nossos relacionamentos. Haja visto o número de divórcios aumentando e muito mais o número de pessoas amaziadas. Sabe por quê? Porque não querem assumir compromisso, porque julgam o compromisso algo complicado demais para a vida. E nós vemos, diante desse contexto, pais se voltando contra os seus filhos, filhos contra os pais, famílias que estão se complicando, casamentos que estão se complicando, uniões bizarras, complicadas, estão sendo aceitas como normais nos nossos dias. A vida acontece num contexto de complicação, e essa cultura de complicar as coisas, é aí que a questão fica muito mais séria, tem comprometido a pregação do Evangelho. As pessoas estão complicando até na hora de pregar a palavra de Deus. Essa que é a realidade. O Evangelho simples, o Evangelho puro, o Evangelho sereno, calmo, tranquilo de Jesus Cristo se torna algo pesaroso, complicado. Complicamos o Evangelho de demais. Palavras de Deus é complicado demais. As pessoas, nós que vivemos, são desafiadores. São centenas de milhares de pessoas que não entendem a palavra de Deus. Encontram-se na mesma condição em que se encontrava aquele alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes. São pessoas que adoram a Deus sem conhecê-lo de verdade. Isso você tem em Atos capítulo 8, versículo 27. Então, meu irmão, minha irmã, o Evangelho é complicado demais para você também? O Evangelho tem se tornado complicado demais para você? Então, eu gostaria de compartilhar com você. Primeira, está na tela, não vai, né? Viu como é complicado o negócio? Tecnologia é complicada, não está ali na hora que a gente quer. Será que a vida é complicada demais ou nós somos imediatistas demais? Tá lá, opa, apareceu os 3 pontos já, né? Puxa vida, hein? Olha aí. É o Evangelho descomplicado. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Leitura da palavra de Deus. Até para ler a Bíblia é complicado. Exercita-te na leitura da palavra de Deus, meu irmão.
minha irmã. Português está complicado para você? Leitura. Leitura e mais leitura. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Timóteo 1,5. Leiamos todos. Ora, o intuito da presente amonestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Veja como o Evangelho é simples. Pode pôr os 3 pontos aí, Robson, por gentileza? 3 questões que nós percebemos aqui no texto. O Evangelho descomplicado acontece nesse contexto de um coração puro, de uma consciência limpa e de fé verdadeira. Na Nova Versão Internacional está escrito assim: o objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Mas a nova tradução da linguagem de hoje tem sido um pouco mais fiel no texto. E diz assim: essa ordem que eu estou dando a você, Timóteo, na verdade diz assim o texto, essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Esse é o contexto onde acontece o amor. Então eu prefiro verdadeiramente extrair da nova tradução da linguagem de hoje o tema e a conversa do que nós vamos ter agora em rápidas palavras, amados irmãos. Queridos, realmente o Evangelho do Senhor é maravilhoso. E mais uma vez eu trago para os amados na nova tradução da linguagem de hoje. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Note muito bem que o apóstolo Paulo começa a sua carta dirigida ao jovem Timóteo, jovem evangelista, cooperador, colocando um ponto final. É interessante, o apóstolo Paulo começa a sua carta colocando um ponto final. Essa é a ênfase que acontece aqui. A ênfase no texto sagrado. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que o amor põe um ponto final, o amor ao nosso irmão, põe um ponto final, é definitivo em toda essa pregação complicada que nós temos observado nos nossos dias. Com amor sincero e verdadeiro, muitos conhecerão a verdade em Jesus. Essa verdade em amor contém 3 verdades, 3 posturas poderosas que você tem na tela. Posturas poderosas pelas quais nós devemos passar ou exercitar na nossa vida. Coração puro significa, na teologia do apóstolo Paulo, a área dos pensamentos. Significa também a área dos sentimentos, dos desejos mais profundos de cada um de nós. Nosso coração, por mais que esteja envolvido nesse contexto de pensamentos, sentimentos, desejos e tudo mais, é um coração pecaminoso. Nós sabemos disso. E o nosso coração, enquanto voltado para nós mesmos, nunca encontrará um modo de saciar permanentemente o seu eu, a não ser pela obra do Espírito Santo. Obra que é capaz de realizar ou de converter essa fonte de maldade em rios de água viva. É o que nos diz o texto de João 7,38. O evangelista registrou com muita propriedade as palavras de Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Só o Espírito de Deus pode transformar um coração cheio de maldade num coração disposto a servir ao Senhor. Mas o Senhor Jesus, falando dessa pureza de coração, ele realmente nos trouxe um ensinamento. Em Mateus 5,8 está registrado as palavras de Jesus. Ele disse: bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Queridos irmãos, muitos não têm visto o poder do Senhor em suas vidas. Muitos não estão vendo Deus operando maravilhas em suas vidas, porque fecham os seus corações para o exercício da pureza, para o exercício da santidade. Não procuram desenvolver isso em suas vidas. E por causa disso, a vida se torna complicada demais. No segundo aspecto, a exortação
do apóstolo Paulo fala sobre a consciência limpa. Como é bom colocar o travesseiro, né, a cabeça no travesseiro à noite e logo pegar no sono. Não é bom isso? Não é bom a gente descansa imediatamente assim que colocamos a cabeça no travesseiro. O sono como resultado de uma vida descomplicada, sobretudo de um coração que busca a pureza e o brilho de Jesus. E essa certeza de que podemos repousar em segurança, porque esse é o sono dos justos, essa certeza provém do conhecimento que temos na palavra de Deus. Quanto mais vamos aprendendo do Senhor na sua palavra, será mais fácil pegar no sono. Você está com dificuldade de pegar no sono? Claro, pode ter alguma questão aí, né, intrínseca aí, questão que merece cuidados especiais, pode ser no caso de saúde, né? Mas para aquele que tem o Senhor, que tem uma vida saudável em Cristo Jesus, este, colocando a cabeça no travesseiro, pode confiar no Senhor. Ele sabe que Deus está presente em todos os momentos da sua vida. Então essa certeza de descansarmos seguros, de repousarmos com tranquilidade, dizendo ao Senhor: toma o meu coração para dormir bem nesta noite, Senhor. Toma o meu coração. E logo pega no sono. Essa certeza provém da educação que nós recebemos na palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Você já presenteou alguém com a Bíblia? Você já deu a Bíblia de presente para alguma pessoa? Chegou a hora da gente recapitular aqui, né, presbítero Roberto, de realmente investirmos de novo nessa campanha. O nosso povo está perecendo porque falta-lhe o conhecimento, nos diz o profeta Oséias. Sejamos nós que dormimos bem, que repousamos na segurança de Cristo, no alicerce que é Jesus, e possamos presentear pessoas desesperadas, pessoas com insônia, pessoas que não conseguem pegar no sono, de tamanha tribulação que tem tomado conta de seus corações. Agora, nós não podemos cobrar de uma cultura apóstata esse dever. A cultura apóstata não vai conseguir jamais trazer esse conhecimento, o conhecimento que nós temos através da leitura da palavra de Deus. Essa tarefa é nossa, é da igreja. Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos, não é mesmo? Teólogo lá do século IV, ele era muito crítico quanto à educação liberal de seus dias. Fico imaginando se Agostinho olhasse para a educação de hoje, né? Ele dizia que a educação secular não educa, não leva ao conhecimento da verdade a qual está em Deus. E ele prossegue dizendo: a educação secular está abaixo da inutilidade. Por si mesma é como água salgada que, em vez de saciar, agrava a sede. Essa é a realidade. Essa semana nós estivemos visitando meu cunhado, que teve carro lá roubado mesmo, né? E conversamos nesse contexto de. Até foi interessante, foi lá na segunda-feira que surgiu essa proposta de Deus no coração sobre vida complicada. Quanto a vida é complicada? Então entramos nesse contexto de complicação, saúde complicada, educação está complicada. Chamei o meu sobrinho de 11 para 12 anos. Disse: Mateus, vem cá. Fala um pouquinho da educação, como é que está a educação? Conta para mim, irmãos, o que nós vamos falar agora. Espero falar no nome de Jesus, para o nosso alerta, para que estejamos com os olhos bem abertos, com os ouvidos abertos, o coração atento, o pensamento atento. Perguntei para ele: Mateus, conta para o seu tio, você tem de 11 para 12 anos. Você, na escola, já está aprendendo a usar camisinha, não é verdade? Ih, tio, faz tempo. E o meu outro sobrinho mais novo, com a idade da Nathalie, 8 anos, chegou e disse: não, isso aí nós já estamos estudando. Já estamos o quê? Estudando. Um menino desse, acabou aqui, um menino desse, não sabe o que é fazer compras em mercados, não sabe como é ser um dono de uma casa, chefe de uma família, e já estão ensinando na escola a manipular o seu órgão genital, gente. O que é isso? Os irmãos perceberam o contexto onde nós nos encontramos? Obrigado, irmãos.
Esse é um contexto diabólico. E era desse contexto inútil que Agostinho de Hipona estava se referindo há quantos anos atrás? Seria do século IV? Os irmãos façam as contas aí, né? Século XXI? Então, é muito tempo, né? Você imagina aqueles dias. A educação secular está abaixo da inutilidade, por si mesma é como água salgada, que em vez de saciar, agrava a sede. Eles não ensinam as crianças a serem cidadãos de bem e de direito em primeiro lugar, mas ensinam as crianças sobre a questão sexual precoce. Não que as crianças não devem ser ensinadas, mas espera passar a palavra da criança. Ensina a ser um cidadão primeiro, depois conversa sobre questões importantes de assuntos como este. Assuntos que devem nascer no berço, em casa. É um pai e uma mãe que tem que conversar comigo sobre isso. Aqui na escola, eles vão aprender através dessas cartilhas do Ministério da Saúde. Estou falando aqui, porque não. Mas nós temos que falar com a igreja. Muitas dessas cartilhas foram distribuídas pelos cantos do nosso país. Mas há um movimento intenso, forte, que não deixou que essas cartilhas fossem distribuídas, fizeram um movimento fortíssimo e foram essas cartilhas recolhidas novamente. As irmãs que estão nesse contexto de educação e de crianças sabem do que nós estamos falando, né? Amados, é complicado. Então, uma consciência limpa pertence àqueles que se tornam filhos de Deus, porque enquanto o mundo tenta sujar a cabeça dos nossos filhos, e essa é a realidade, o mundo está sujando a cabeça dessa geração. A palavra de Deus nos mostra, no Evangelho simples, sem complicação, que uma consciência limpa não é nada complicado não. Basta entregar o nosso coração a Jesus. Basta entregar o coração a Cristo. Consciência limpa pertence àqueles que se tornam filhos de Deus. Consciência que não é afetada por falsos ensinamentos. Consciência que julga tudo de acordo com a regra infalível da palavra do Senhor. A consciência limpa pertence àqueles que nasceram em Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse, lá em 1 Coríntios 2,15: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Que bênção! Temos a consciência transformada por Cristo Jesus no poder do Espírito Santo. Esse é o Evangelho descomplicado. E por fim, o apóstolo Paulo, ele traz o Evangelho descomplicado sobre uma fé verdadeira. O apóstolo Paulo prossegue essa instrução a este jovem evangelista Timóteo, versos 6 e 7 do texto que você lê em Timóteo, dizem que aqueles que não deram ouvidos a esses ensinamentos perderam-se em discussões inúteis. Todo aquele que realmente não tem o coração do Senhor e se intromete a tentar pregar a palavra do Senhor sem ter tido uma experiência única, pessoal, verdadeira com Jesus, só vai complicar as coisas, meus irmãos. Mas as pessoas não se importam com isso, sabe por quê? Porque a cultura hoje é uma cultura complicada. E há pessoas que, sem Deus em seus corações, abrem igrejas e expõem o evangelho complicado, porque eles não entendem que é apenas por Cristo Jesus que o amor se solidifica, o amor uns com os outros e o amor a Deus sobre tudo. Coração puro, consciência limpa e fé verdadeira. Então o apóstolo prossegue, o verso 7 é enfático. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Você pode acompanhar aí com as palavras um pouco diferentes, mas a essência é a mesma. Então o verso 7 diz assim: eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Essa é a realidade cruel e terrível hoje de um evangelho complicado que se prega por aí. Mas a Bíblia nos mostra algo maravilhoso. Ela nos diz que quem não desenvolve fé verdadeira se torna mentiroso, se torna hipócrita. E a palavra que você tem no texto aí, verso 5 do capítulo 1 de 1 Timóteo, ele fala de fé sem fingimento, ou fé sem hipocrisia. Então a Bíblia nos ensina a discernir a fé verdadeira, fé sincera, uma fé que não é uma fé mentirosa, hipócrita. Vamos fazer o teste da fé verdadeira? A Bíblia nos ensina a fazer isso. Como fazer o teste da fé verdadeira? Como poderemos saber se a fé é de fato verdadeira, sincera, se esta fé não é mentirosa?
mentirosa, hipócrita, enganosa. Basta observar o discurso de alguém. Observe o discurso de alguém. Ouça alguém falando alguma coisa sobre Deus, por exemplo. Se esse discurso está dissociado de uma vida em amor, se esse discurso está longe ou fora do contexto de um coração puro, de uma consciência limpa, então a fé é falsa. Essa é a verdade. Mas se produz fruto, o faz para a glória de Deus, o faz para que o Senhor seja exaltado. Então essa fé é a fé verdadeira. Queridos irmãos, para concluir, vamos colocar um ponto final nesse evangelho complicado nos nossos dias. A palavra do Senhor nos convida à pregação da palavra. Talvez estejamos um tanto quanto temerosos, dizendo, mas a vida é tão complicada, eles não vão entender nada. Você já está começando a complicar as coisas. Porque Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Coloquemos, pois, um ponto final nesse evangelho. Evangelho medíocre, falso, hipócrita, mentiroso, complicado de nossos dias. Mas como vamos fazer isso? Exercendo o amor fraternal. No exercício do amor fraternal, o nosso discurso ganha peso, autenticidade, veracidade. O nosso discurso no exercício do amor de uns para com os outros, ele que procede de um coração puro, de consciência limpa, de fé verdadeira, vai revelar essas pessoas complicadas que através do exercício do amor as coisas podem se tornar diferentes em Cristo Jesus. Vamos fortalecer essa prática em nossa comunidade. Vamos fortalecer essa prática em nossa igreja. Vamos viver isso em nossos dias. E que as lutas do dia a dia não nos afastem do nosso alvo, que é Cristo. Que as nossas lutas, que as nossas tribulações possam de fato ser estímulo para nele, Cristo Jesus, perseverarmos e nele desenvolvermos um coração puro, uma consciência limpa e fé verdadeira. Vivamos, pois, o Evangelho descomplicado para a glória do nosso Deus. Deus assim nos abençoe e guarde caminho. Amém? Falamos tanto sobre amor fraternal, né? Nós vamos cantar como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, tempo do ofertório, mas sobretudo tempo em que você pode dar um abraço no seu irmão e dizer a ele, vamos exercer juntos esta prática, vamos mostrar ao mundo, juntos, a luz do Senhor Jesus, e juntos possamos resplandecer neste bairro, possamos resplandecer na nossa casa, para os nossos vizinhos, para a nossa cidade, para o nosso bairro, e possamos, no exercício do amor fraternal, pregar a Cristo Jesus sem complicação. É tão simples o Evangelho de Jesus. Qualquer criança pode entender o amor de Deus. Qualquer criança